A crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Com essa frase de Darcy Ribeiro, começamos o Sala de Estudos, uma produção da plataforma Quero Bolsa, desenvolvida pela startup Quero Educação, para ouvir quem pensa, quem faz e quem é impactado pela educação. Nós fomos a Brasília conversar com Cristóvão Buarque, senador por 2 mandatos, mas que não conseguiu se reeleger. Ele está deixando a vida pública, mas não abandona seus projetos para o setor educacional. O papo foi bem legal, vale a pena conferir. Senador Cristóvão Buarque, muito obrigado por atender a gente no programa Sala de Estudo. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: o senhor tem uma trajetória muito longa na educação, todos os cargos políticos que o senhor exerceu, o senhor sempre defendeu projetos voltados para a educação, chegou a ser ministro da Educação. O senhor consegue explicar para a gente por que é tão difícil mudar a qualidade da educação no Brasil? Porque a educação no Brasil ela é prisioneira de 3 armadilhas. Primeiro é cultural. A mente brasileira não dá importância à educação. Professor, por exemplo, não é a principal figura da sociedade. Em dar mais valor aos atletas, aos artistas, aos profissionais. O professor não é valorizado. Por quê? Porque na mente brasileira, a atividade intelectual, o pensamento e a educação não são importantes. Você vê, até mesmo quando uma pessoa gasta muito dinheiro para educar o seu filho, não quer que ele seja educado, quer que ele tenha um bom salário. As pessoas pagam a boa educação do filho como se estivesse dando dinheiro numa caderneta de poupança. Não é para ser educado, é para ser rico. Então essa é uma mente brasileira, que é diferente. Judeus, árabes, no Oriente, educação é importante. No Brasil, nossa mente, por alguma razão, não valoriza a educação. A segunda é política. Nós somos um país dividido em 2 castas, ricos e pobres, separados, como a África do Sul era brancos e negros. E aí, a parcela que manda, que controla os ricos, eles cuidam da educação dos seus filhos e abandonam a educação dos pobres. Era esse um ponto que eu queria abordar com o senhor. Porque a divisão começa na escola, não é, senador? Porque a gente tem escola de rico e escola de pobre. Claro, nós temos um apartheid que começa na escola e a partir daí vai para tudo. Na África do Sul, por exemplo, e nos Estados Unidos, até os anos 60, tinha bebedouro para branco e bebedouro para rico. Nós temos emprego para rico e emprego para pobre, por causa da escola. A escola funciona para gerar desigualdade enquanto ela não foi igual. Então, voltando, essa armadilha política é de que, como somos um país com 2 castas, 2 grupos bem separados, a educação é voltada para os ricos. Aí a gente consegue até o governo pagar a escola privada dos ricos e não gasta o dinheiro necessário na escola dos pobres. Agora, na escola dos pobres tem outras cadeias também, outras armadilhas. Os sindicatos se apropriaram da educação e não lutam para melhorar a educação, lutam para melhorar o salário do professor, que é necessário, mas não o suficiente. E, finalmente, nós temos uma terceira armadilha, que é a armadilha da divisão brasileira entre municípios, estados e nação, que faz com que a educação seja uma coisa do município. E o município brasileiro nunca vai ter uma boa escola em todos os quase 6 mil municípios. É por isso que o senhor defende a federalização do ensino? É por isso que não tem outra solução. Para ser de qualidade, tem que ter dinheiro. E aí é a união. E para ser igual, não tem outro jeito. Os municípios são muito desiguais. Como é que a gente vai dar uma educação igual a um menino em Axixá, lá em Pernambuco, e um menino em Americana, em São Paulo? Não consegue, se ficar às custas do município. Então nós temos que quebrar as 3 armadilhas. A cultural vai demorar muito para o Brasil descobrir que a educação é o futuro, é a riqueza, é o capital. A riqueza não é mais feita na fábrica, na economia, é feita na escola, na educação. Está na cabeça das pessoas. Está na cabeça das pessoas, a mente brasileira. O segundo é política, é a gente desamarrar a educação de todos esses grupos que aprisionam. E terceiro, para mim, é federalizar a educação. Mas federalizar não é dizer, a partir de hoje, as 200 mil escolas do Brasil são federais. Fizer isso, não muda nada. A partir de hoje, 2 milhões de professores municipais são federais. Não adianta nada. E fechando o sistema municipal e abrindo um sistema federal ao longo de 20, 30 anos.
Os outros países demoraram 40 anos. Nós vamos demorar muito, mas tem que começar. Mas na prática, a gente não estaria colocando na responsabilidade do governo federal, que teoricamente está muito afastado da população, e o conceito seria, é mais fácil eu bater na porta do prefeito e do vereador do que do senador e do presidente da República? Mas primeiro... A gente não ficaria muito longe? Não, mas por que precisa vir para quê? O Brasil tem 540 escolas federais, os colégios militares, colégios Pedro II, as escolas técnicas. O pessoal não vem bater aqui, é lá. E eu nunca vi ninguém falar, vamos municipalizar as escolas técnicas. Já ouviu falar isso? Não. Vamos municipalizar as universidades federais. Já ouviu falar isso? Ninguém quer. Ao contrário, o pessoal quer federalizar as universidades, quer federalizar as escolas técnicas, mas não quer a escola dos pobres. Agora, quando eu falo em federalizar é uma carreira nacional do magistério. É uma qualidade única para os edifícios e os equipamentos, tudo em horário integral. Mas a gestão tem que ser local. Aliás, eu radicalizo. A gestão de uma escola hoje está nas mãos do prefeito. Eu defendo que esteja na mão dos pais, dos professores, dos alunos, da população ao redor. Ou seja, eu quero a descentralização radical da gestão, com uma carreira só dos professores. E liberdade pedagógica. Ninguém tem que se meter na aula. A aula é o professor. Então, centralização, se você quiser chamar assim, ou nacionalização da carreira, da qualidade, com descentralização gerencial e liberdade pedagógica. Eu fiz um texto agora, o que não é federalização. Que toda vez que eu falo em federalização, a pessoa vai ter que bater na porta do ministério para ver se o papel higiênico do banheiro está lá. Não tem nada a ver com isso. Isso não se faz nas universidades, isso não se faz nas escolas técnicas, no colégio militar, isso é descentralizado. Agora, quando o senhor fala dessa questão da liberdade dentro da sala de aula, isso está chocando um pouquinho hoje com o que a gente vem discutindo e acho que é uma discussão que está sendo ainda muito, muito rasa, dessa história de escola sem partido? Isso é uma maluquice completa. Aliás, eu não devia nem discutir isso. Eu quero a escola de qualidade, eu quero a escola com professor e não sem partido. Esse pessoal não quer melhorar a educação. Aí inventou um pretexto para não se preocupar com a escola. Vamos esquecer a escola, deixar ela como está. Agora vamos tirar o partido de lá de dentro. É um truque que a elite está usando para não se preocupar com a escola. Eu quero a escola e não tirar o partido, que nem tem. Gente, nossas crianças ficam em média 3 horas por dia. Onde é que está o partido? Eu quero botar 6 horas por dia. Eu quero professor preparado. E se ele quiser falar de partido, todos possam falar de partido. Mas eu quero que eles estejam preparados. Eu quero mais escolas e não menos partido. Senador, o senhor foi ministro da Educação durante 1 ano e saiu do ministério, até onde eu sei, porque existia do senhor uma defesa pela educação de base, existia uma política federal que estava privilegiando o ensino superior e havia esse descompasso. O senhor até chegou a fotografar, porque eu vi no seu gabinete a fotografia do senhor recebendo a sua demissão por parte do presidente Lula. Me conta um pouquinho sobre isso. Por que o Brasil está lá apontando para o ensino superior e o senhor estava brigando na base, porque é onde efetivamente a educação faz a diferença? Ótima pergunta. E aí a culpa não é só do presidente, não. Mas quando o presidente Lula, ainda eleito, falou de eu ser ministro, eu disse: presidente, eu quero ser ministro só da educação de base. Eu defendo que o Ministério da Educação cuide só da educação de base. Que as universidades ou tenham um ministério para elas, se tivesse pouco, ou vá para outro ministério. Ou nem tenha ministério, como em muitos países do mundo, não tem ministério de ensino superior. Ela já tem autonomia administrativa, Já tem autonomia. E ele chegou a querer. Mas aí os professores de um lado, professores de outro, a armadilha dos professores, na Fazubra, não sei o quê, sindicatos. Aí o Lula cedeu. Me colocou ministro da Educação de Base e Ensino Superior. E eu, de fato, queria erradicar o analfabetismo de adultos. Isso é que ia me deixar na história, porque isso a gente faz em 4, 5 anos. A revolução educacional são 20, 30 anos. Queria federalizar a educação. Consegui só começar em 29 cidades com dinheiro do MEC, sem pedir dinheiro a nenhum outro lugar. E cidade de 10 mil habitantes. E aí o presidente, mil pressões de todo lado, me tirou. Porque ele queria ganhar voto. E voto você ganha com a universidade, não ganha com a educação de base. Você ganha voto com o ProUni, que aliás foi uma proposta que eu coloquei lá na Casa Civil. Mas não era.
o meu propósito? Meu propósito é fazer com que toda criança aprenda a ler até os 8 anos. Todos terminaram o ensino médio e os melhores entraram na universidade. Eu não vejo essa ideia de universidade para todos. A minha ideia é universidade em que todos possam disputar, entrar na universidade com mesmas condições. Igualdade de condições. Como na seleção brasileira de futebol. Pobre e rico. Disputa igualzinho quem é que vai para a seleção. Você não foi nem eu, porque não tivemos talento, porque não somos bons de bola. A disputa é igual. Por quê? Porque a bola é redonda para todos. Os ricos brasileiros ainda não inventaram, eu tenho até medo da ideia, bola quadrada para pobre. Para poder só entrar na seleção quem jogar com bola redonda. Já pensou se bola redonda custasse muito dinheiro e umas bolinhas quadradas custasse pouco? Não tinha pobre chegando na seleção. É isso que fizeram com a escola. Escola quadrada para os pobres e escola redondinha para os ricos. Eu quero que todos disputem igualmente. Mas isso tem outra armadilha. Nós somos imediatistas, o povo brasileiro, nós todos. Nossa mente é, eu quero para já. E a educação demora. Porque menino, não inventaram ainda um jeito de menino crescer rápido. Leva 20 anos no mínimo. Leva 20 anos. Então, o imediatismo, o egoísmo, a divisão da sociedade, o apartheid, e essa coisa de que educação, cultura, inteligência não é o fundamental, que caracteriza nós brasileiros, e que faz com que a educação no Brasil seja das piores do mundo inteiro. É isso que faz o que saiu essa semana. Professor, o Brasil é o país que menos prestigia professor em todo o mundo. Por isso que tem violência contra professor. Porque o Brasil despreza magistério, despreza educação, despreza professor, paga pouco, aí não exige muito, porque como a educação não é importante, não vamos pressionar o professor. E se a gente for pensar historicamente, senador, a gente tinha, no passado, algumas décadas, boas décadas para trás, a gente tinha uma educação que era para poucos. Então, era uma educação feita por professoras que vinham das classes sociais melhores, portanto, tinham acesso à educação, e elas replicavam o ensinamento para os alunos que também eram da mesma classe social. E a gente fez um movimento para a inclusão das grandes massas. A gente abriu escolas para dar acesso a gente de todos os lugares do país. Só que quando a gente fez isso, a gente abriu de qualquer jeito. Quer dizer, onde é que foi o erro? Foi simplesmente, erramos na política de implantação, no processo histórico da implantação das nossas políticas educacionais, ou simplesmente falando assim, ou foi deliberadamente construído dessa forma? Deliberadamente é muito forte. Mas o que foi o seguinte, as pressões da urbanização, as pensões sociais fizeram com que não dava para dizer, não, aqui só entra rico na escola pública. Não dava. Começou a abrir a escola pública. E aí disseram, vamos fazer o seguinte, vamos jogar dos pobres para os municípios. Vamos guardar as boas para a União. E guardou, tem escolas boas na União. Vamos guardar uma ou outra no Estado. E vamos jogar a escola ruim para os municípios. E mais, vamos criar um incentivo fiscal no imposto de renda para pagar a escola pública. Tem um senador que vem para aqui agora que ele defende que o incentivo, e olha que os ricos vão apoiar, não tenha limite. O imposto de renda tem um limite para você descontar. Ele quer que não tenha limite. Ou seja, você vai poder mandar um filho para a Suíça e desconta tudo no imposto de renda. Claro que vai precisar de um truque legal. Essa Universidade da Suíça vai ter que abrir, essa escola da Suíça, vai ter que abrir unidade no Brasil. Uma filial legal aqui. Ela continua lá em Berna, mas tem um endereço em Brasília. Com esse endereço em Brasília tem um CNPJ. Aí dá o recibo do CNPJ de Brasília. O menino vai estudar na Suíça e você, eu e todo o Brasil e os pais vamos pagar, se esse projeto for aprovado. Então foi isso, respondendo a sua pergunta. A escola era boa, que era para poucos. Vou dar um exemplo. Meu pai é um homem de classe média baixa. Eu não consegui estudar em escola pública. Em Recife, naquela época, de 3 escolas públicas razoáveis. Precisava ser filho de senador, de deputado, precisava ser rico, até porque tinha que ter um carro para ir para a escola, que era longe da minha casa. Como é que eu me virei e tive uma boa educação? Fui para os seminários, fui estudar num colégio de padre. Todos eles votam de castidade, nenhum tinha mulher, nem família. Todos com voto de pobreza, moravam na escola. Naquela época não tinha laboratório, então meu pai deve ter pago muito pouco
Porque o que eles queriam, os professores, era que eu virasse irmão marista naquela época. É a saída. Porque no colégio público era muito difícil entrar. Tinha que ter pistolão, como se dizia naquela época. Agora o senhor tocou num assunto que me lembrou de um projeto que o senhor apresentou em 2007. O projeto previa que filho de político deveria estudar em escola pública. Esse projeto está parado, logicamente, não, aqui dentro. Arquivaram o projeto. Não saiu da primeira comissão. Quer dizer, o senhor sabia que ele não ia ser votado nem aprovado. Eu tinha esperança que pelo menos se debatesse. Para saber justo ou não, porque tinha gente que está tirando a liberdade. Eu digo, não, ninguém é obrigado a ser senador. Se for, tem que usar gravata para entrar no plenário. Tem certos comportamentos que me obrigam para ser senador. Então, você teria que ter o filho na escola pública. Quem não quisesse fazer isso, não precisava, não disputasse a eleição. A ideia do projeto de lei era colocar isso em debate. Nem para debate foi. Não, eu queria que fosse verdade. Mas nem debater se debateu. Na primeira comissão não foi debatido. E olha que eu disse, só vale essa lei para 7 anos depois de ser aprovada. Dava tempo de melhorar muito as escolas. Era uma chance. Era óbvio que isso é uma ideia boa. É óbvio que no futuro vai ser assim, sem precisar de lei. Quando houver a federalização, todo professor ganha o que eu proponho, R$15 mil por mês. Aí dizem, de onde vem o dinheiro? Em 20, 30 anos, se o PIB crescer 2%, isso não vai custar muito. 6,5% do PIB, já se gasta 5%. Olha, eu sempre digo, a gente não gasta dinheiro com a educação, a gente joga dinheiro fora. Porque os resultados são muito pífios. A gente gasta, na média, o que os países desenvolvidos gastam e a gente não tem uma educação de países desenvolvidos. Joga fora. É o que eu chamo vazamentos. Tem vazamentos. E tem gente que defende que deve chegar a 10% para a gente conseguir, 10% do PIB, para a gente conseguir fazer transformações. O senhor acredita nisso? Se colocar 10% do PIB na educação hoje, a gente está jogando dinheiro fora. Mas por que 10 e não 12? E por que não 8? Vou dizer por quê. Sabe por que fizeram isso? Porque todo mundo dizia, põe 10, porque é o PIB. PIB ninguém reclama. Você ouviu alguém reclamar? Se você botar 10% aí, só sobra 90%. Então alguém vai ter que pagar. Mas ninguém reclamou. Porque o PIB não existe. O PIB é uma invenção. Como se diz hoje em dia, é um simbolismo. Agora se dissesse, vai ser 30% da receita. Da arrecadação. Da arrecadação. Aí iam começar a reclamar. Porque iam dizer, bem, se vai 30% para a educação, só vai sobrar 70%. Quem é que vai dividir os outros 70% e com que, como é que vai ficar? Que proporção? Saúde, transporte. Mas PIB ninguém conta. Não tem por que ser 10% do PIB. Pela minha conta para a educação básica, pagando R$15 mil por mês a um professor. Por que é importante isso? Porque aí você começa a trazer os melhores jovens da sociedade para o magistério. E não para o Ministério Público, Polícia Federal, Justiça, entendeu? Por isso que eu digo que é para os novos professores. A federalização é daqui para frente, não é assumir o que está aí. Se você fizer isso, vai dar 6,5%, ainda sobra 3,5%, contando 10% para o resto da educação superior e tudo. Não precisa de 10% do PIB. Não precisa para o Brasil ser campeão mundial de educação de 10% do PIB. Outro ponto que o senhor tocou é... Outra coisa, o PIB cresce. A gente vai sempre botar 10%. E se o PIB cair numa recessão, a gente vai tirar da educação? É um equívoco. O Plano Nacional de Educação foi uma coisa mais nos movimentos corporativos do que nacional de realmente mudar a educação. E aí botaram 10% como uma bandeira de luta. Que ninguém está nem reclamando. Já faz o quê? 4 ou 5 anos. Ninguém está reclamando isso. Mas retomando a minha linha de raciocínio, o senhor citou a questão de formar muita gente para o Ministério Público, para a área de Direito, e Direito é o curso que tem mais gente efetivamente matriculada. Lógico, se somar todas as engenharias, acaba passando um pouquinho, mas é uma grande quantidade de cursos de engenharia contra um único curso, que é o curso de Direito. O Brasil está meio na contramão. A área produtiva, que depende mais do engenheiro do que do advogado. Como é que a gente muda isso? Porque isso está atrelado ao quê? A possibilidade de fazer carreira no serviço público, que atrai tanta gente para o curso de Direito? Os cursos que tem profissionais sobrando são pagos na universidade pública. Os cursos que a gente precisa, a gente não só deixa grátis, como dá uma bolsa. Aí começa a atrair. Aí diz, mas vai ter desempregado? Aí não, porque aí é a economia que tem que crescer também. É que está tudo errado. A educação
não é o centro do processo. E é isso que a gente precisa. Eu tenho dito por aí que eu estou saindo do Senado com 3 frustrações. Não convencer o povo brasileiro de que a educação é o centro do progresso. Não é a fábrica mais, não é a engenharia. Eu sou engenheiro. Não é a engenharia, não é a medicina, é a educação. Segundo, que o filho do pobre tem que ter direito a uma escola igual à do filho do rico. Porque se for desigual, é uma estupidez nacional, porque está jogando fora um cérebro. E é uma indecência não oferecer a mesma educação. E terceiro, que o caminho para isso é a federalização. 3 propósitos que eu tinha quando cheguei aqui e não consegui. Mas vou continuar brigando por isso. Agora eu queria contar uma história para o senhor e queria a sua análise a partir dessa história. Um belo dia eu peguei um carro dirigido por um rapaz, um carro de aplicativo. Conversando com ele, ele me disse que está no último ano de engenharia mecatrônica e que ele se formava agora no final desse ano, mas tinha que carregar uma DP, metade do ano que vem ele estaria formado. Aí eu falei para ele, bom, então agora, a partir de 2019, nada de mais dirigir carro? Ele falou para mim, não. Por quê? Porque eu faço engenharia mecatrônica e ninguém disse para mim que o mercado de trabalho exigia um alto grau de conhecimento da língua inglesa para eu poder exercer minha função de engenheiro. Ele disse para mim o seguinte, ele falou, ano que vem eu continuo dirigindo o meu carro, vou ter um diploma de engenharia na parede e uma dívida com o FIES para eu pagar no banco e vou sustentar a minha família e pagar a dívida do FIES dirigindo o carro. Onde é que a gente errou? Errou em achar que você vai aprender inglês para poder ser engenheiro mecatrônico. Tem que aprender inglês para ser um cidadão do mundo hoje. E não é depois para ir na universidade. Tem que aprender inglês nas primeiras séries do 1º grau. Em escolas bilíngues, públicas. Hoje o que é que os ricos fazem? Mandam estudar nos Estados Unidos, faz os tais dos intercâmbios. E estão falando 2 línguas as camadas mais ricas. Nós temos que ensinar inglês já. Esse menino só veio se preocupar com inglês agora que vai ser engenheiro mecatrônico, vai ficar desempregado. Ele devia ter se preocupado, o pai dele devia ter se preocupado lá atrás. E o sistema educacional deveria ter oferecido oportunidade para ele. Mas é isso que eu digo, mas o sistema só vai dar quando o pai dele se interessar. Cobrar, quando a sociedade cobrar. Quando a sociedade cobrar, não cobra. Aí, em inglês, aí é apenas um instrumento do curso de mecatrônica, não é. A essência do curso, não é a essência do mundo moderno. Em qualquer disciplina, em qualquer área, mesmo que não vá trabalhar em nada, tem que falar inglês para poder ver a televisão que já está em inglês, para poder ir ao cinema e entender o que está sendo dito, para poder viajar. Então, aí que está o erro. Nós colocamos a universidade na frente da educação de base. E o governo Lula cometeu esse erro gravíssimo de deixar a educação de base e se concentração no ensino superior. E quando você vê Lula falar da educação, o que é que ele diz? Pelo menos é honesto. Não diz eu melhorei a educação básica. O que ele diz? Agora tem filho de pobre na universidade. Eu quero todos os filhos de pobre disputando igualmente com os filhos de rico para ver quem é que entra na universidade, como a seleção brasileira de futebol. Também não acho que seja o César, se aqui é filho de pobre, eu vou colocar na universidade porque é pobre. Ele tem que entrar na universidade porque ele é o melhor, comparado com os ricos. Isso é possível. Agora, senador, pelo que o senhor está me dizendo, assim, a gente nunca vai ver a política sair desenhada, bonitinha daqui de dentro e ser aplicada no país. Vai ter que vir pressão da sociedade. A sociedade vai ter que entender que educação é prioridade e qual é a educação que ela quer. Como é que a gente mobiliza as pessoas, como é que a gente sensibiliza as pessoas para olhar para a educação dos seus filhos e de todas as próximas gerações com um olhar crítico de eu quero transformar o país e quero começar por aí? Conversando com você aqui pela televisão e tendo paciência. Um processo muito longo. Processo muito longo. Provavelmente não vamos ver agora. Eu tenho um otimismo que vem até de um pessimismo. A tragédia do país se desfazendo pela violência, pela corrupção, pela degradação ambiental, essa catástrofe, depois que a gente tenta a economia, tenta isso, ponte, não sei o quê, a gente vai despertar de caramba, a gente está errado, é a educação. Em algum momento vai haver um despertar nesse sentido. Senador, dia 31 de dezembro o senhor termina o seu mandato aqui. O que o senhor vai fazer depois? Continuar lutando pela educação. Aqui não é a única tribuna, não é a única trincheira, tem muitos lugares para se lutar por isso. Vou continuar lutando para que esse meu país se encontre. E o lugar do encontro é a escola.
Todos os países se fizeram pela escola. Não tem um país que se fez que não fosse pela escola. Até os países, por exemplo, que tem muito petróleo, não se ficaram ricos. Agora estão usando o dinheiro para melhorar. Então, uma das coisas que eu vou fazer é analisar os outros países e tentar, a partir disso, mostrar que a educação é o único caminho que a gente pode ter. E tem que ser de qualidade e igual para todos. Senador, agora sim. Obrigado, sucesso para o senhor. Obrigado a você. Muito obrigado.